E aí, pessoal, provavelmente já deve ter ouvido falar sobre dengue. Mas e aí? O que é que a gente precisa saber sobre essa doença, né, que acomete tantas pessoas aqui no Brasil? Mas antes de começar a temática propriamente dita, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like e se inscreva neste canal. Aqui a gente tem várias atualizações, a gente traz conteúdos atualizados sobre a enfermagem e eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu conhecimento e na sua formação enquanto profissional, tá? Então vamos lá, primeiro eu trago a definição. O que é dengue? A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo vírus da dengue, tá? Transmitida pela picada do Aedes aegypti, tá? Então a gente tem um mosquitinho, né? Quem nunca ouviu falar no Aedes, tá? Então a gente tem essa infecção, né? Febril aguda, que vai ser transmitida pela picada do mosquito infectado. Mas a dengue mesmo, a causa dela é viral, tá? Então são um grupo de vírus. A gente tem 4 subtipos do vírus, tá? Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. E são esses vírus que causam, de fato, a dengue. Lembrando, tá, pessoal, que a infecção por um deles não garante imunização contra os demais. A gente até pode ter ali uma imunidade temporária, né? Após a infecção por um desses sorotipos, mas não vai garantir a imunização permanente contra os outros. A doença pode se apresentar desde formas leves até formas mais graves, inclusive pode levar ao óbito quando não realizado o tratamento adequado. Em relação à transmissão, a gente tem a transmissão através do mosquito infectado. Ele se infecta após picar uma pessoa que está doente, ou seja, a gente precisa ter uma pessoa com dengue, vem um mosquitinho, pica essa pessoa que está doente, aí o mosquito fica infectado. Pica o mosquitinho, pica assim, pique. E aí esse mosquito vai picar outra pessoa saudável e vai transmitir a dengue para essa pessoa, tá? Só quem transmite é a fêmea do mosquito, o macho não transmite, tá bom? E a transmissão não acontece de pessoa para pessoa. A gente até teve alguns casos, né, de transmissão por via vertical, ou seja, da mulher para o bebê na gestação, mas isso é mais raro, né? Não é tão comum. Porém, a gente pode ter também essa forma aí de transmissão vertical. Aí a gente fala sobre a importância epidemiológica, tá? A dengue é um dos principais problemas de saúde pública aqui no Brasil e ela tem uma grande relevância ali em países de clima tropical. Então, naqueles locais onde eu tenho um clima quente, com períodos alternados de chuva, umidade, com calor. Olha só, o Brasil é clássico, é um sinônimo disso, né, de clima tropical. Então é ali onde o mosquito vai fazer a festa, o Aedes aegypti vai aproveitar ali aquela água parada e ele vai conseguir se multiplicar, né, fazer a proliferação. E é justamente nesses países, nesses climas tropicais ou subtropicais, que vai ter maior caso de dengue, inclusive dos óbitos, tá? Então a gente tem que ter essa importância, né, de falar sobre a dengue, né, de lembrar dessa doença que ainda faz parte do grupo de doenças prioritárias para a gente aqui no Brasil. E quando o paciente está com dengue, ele tem maior risco de co-infecção de outras arboviroses, né, como a zika e a chikungunya. E isso agrava o impacto epidemiológico. E se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre o mundo da enfermagem, clique no link que está aqui na descrição. Conheça a plataforma EAD Enfermagem Continuada. Lá a gente conta com mais de 100 cursos atualizados na área da enfermagem, com diferentes temáticas, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua formação profissional. E os nossos cursos, eles possuem certificados emitidos por uma instituição credenciada ao MEC. Então, olha só, você já sabe a qualidade do nosso certificado dos nossos cursos. Então, conheça a plataforma EAD Enfermagem Continuada. E como é que acontece a prevenção, professor? Olha só, é importante a gente eliminar os criadores de mosquito. Então, a gente tem que evitar água parada em potes, em pneus, em caixa d'água, vasos, garrafas, manter medidas domiciliares, tá? Então é importante a gente tampar os recipientes, limpar as calhas, as lixeiras e as manilhas que podem conter água. Então utilizar o repelente para afastar esse mosquito. E aí com repelente? Não pique, o mosquitinho vai assim. Usar roupas que cubram o corpo e manter telas nas janelas para o mosquito não entrar. Além disso, a gente pode ter a participação de campanhas de limpeza, o fumaceiro, né, aquele carro com a fumaça que elimina o mosquito, e agora a vacina contra a dengue, que vai ser muito importante para a prevenção da doença. E o tratamento, lembrando que nós não temos um tratamento específico para a dengue, o tratamento é em relação aos sintomas, então de acordo com o sintoma que o paciente for apresentando, a gente vai tratando e faz também suporte e hidratação e controle dos sinais e sintomas. Lembrando que no tratamento deve ser evitado o uso de aspirina,
ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, pois todas essas medicações aumentam o risco de sangramento. E nos casos mais graves, é fundamental o atendimento médico imediato e monitoramento hospitalar. E quando a gente fala de dengue, é importante a gente conhecer as fases da doença, tá? Então, a gente tem basicamente a fase febril, a fase de defervescência, que é a fase crítica, e a fase de recuperação. A gente tem, na primeira fase, a fase febril. Ela dura em média de 2 a 7 dias, tá? Sendo ali os principais sintomas da doença, né? Aquela febre alta, de 38, 39, 40 graus, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, a dor retroorbitária, que aí bem característica de dengue, é aquela dor atrás dos olhos, tá bom? A gente tem manchas vermelhas no corpo, tá? Fraqueza e mal-estar generalizado, tá? Então são sintomas aí de dengue. E também ali as plaquetas normais durante essa fase ou levemente reduzida, tá? Então, na fase febril, que é essa primeira fase da doença, as plaquetas ainda estão ali no valor normal ou um pouco reduzida. E quais são os cuidados que a gente mantém nessa fase? É importante manter uma hidratação abundante, o repouso do paciente e observação dos sintomas. E a gente vai agora conhecer a próxima fase, a fase de defervescência ou fase crítica, tá? Algumas pessoas conhecem como fase crítica, alguns como fase de defervescência. Ocorre entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas, quando a febre começa a baixar. Importante fazer um alerta, tá? A queda da febre não significa melhora, significa que o paciente passou para uma fase mais grave. E o que é que acontece nessa fase? Tem o aumento da permeabilidade do vaso, então o vaso fica mais permeável, o que provoca extravasamento de plasma e aumento do hematócrito. Além disso, a gente também vai ter um aumento acentuado da queda de plaquetas. E é aqui que a gente pode ter a hemorragia, aquela dengue hemorrágica, dengue grave, tá? Ela pode acontecer justamente por isso, pela essa queda de plaquetas e aumento do hematócrito. Além disso, a gente tem ali alguns sinais, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência ou irritação. Aí a gente precisa diferenciar os sinais de alerta e os sinais de choque, tá? Que podem estar presentes nessa fase, tá? Então a gente vai observar ali alguns sinais, como mãos e pés frios, pele úmida, pulso fraco, hipotensão arterial, né, que é a pressão baixa, dor abdominal, sonolência, diminuição da consciência e oligúria. Lembrando que esses sinais indicam a emergência médica, que exige atendimento imediato e hidratação endovenosa intensa, tá? Então o paciente precisa estar internado para tratamento dessa condição. E por fim, mais ou menos importante, nós temos a fase de recuperação. O paciente passou pela fase febril, a fase crítica e agora está se recuperando. Geralmente ela dura em torno de 2 a 3 dias, ocorre após a fase crítica, o organismo começa a reabsorver os líquidos, o paciente volta a se sentir melhor e os sintomas tendem a diminuir. Além disso, o hematócrito retorna ao nível normal e as plaquetas voltam a subir, que a gente tinha tido uma queda da plaqueta e aumento do hematócrito. Agora voltam a se normalizar. Quais são os cuidados nessa fase? Continuar a hidratação do paciente, manter o paciente em repouso, fazer o acompanhamento dos exames laboratoriais até a normalização completa dos sinais e sintomas. E agora a gente vai falar sobre as vacinas. Você sabia que existe vacina para dengue? Sim, existe sim, tá? Já é uma realidade, então a gente pode se vacinar contra a dengue. A vacina contra a dengue é uma forma de imunização que estimula o organismo a produzir suas próprias defesas, ou seja, os anticorpos contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. A gente introduz no paciente e ela vai estimular o paciente a criar seus próprios anticorpos contra esses vírus. Qual é o objetivo das vacinas? Reduzir a incidência de número de casos da doença, a gravidade, as internações por dengue, especialmente com áreas de circulação do vírus e, claro, também reduzir os óbitos pela doença. As vacinas representam uma ferramenta importante, né, que vai ser adicional às ações de prevenção, como o controle do mosquito Aedes aegypti, tá? Então a gente precisa tanto manter a população vacinada, mas também seguir aqueles cuidados, né, de não manter água parada, combater o mosquito Aedes aegypti, entre outros cuidados que a gente falou lá no vídeo 1. Aí eu trouxe para vocês 2 tipos de vacina, tá? Que são as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil. A gente tem a Dengvaxia, né, que é a primeira vacina que foi liberada contra a dengue. Ela é indicada apenas para pessoas que já tiveram dengue anteriormente, tá? Ela tem aí um uso mais restrito,
pois em pessoas sem infecção prévia, ela pode aumentar o risco de infecção das formas graves. Agora nós temos outra vacina mais recente, mais atual, que é a Qdenga. É uma nova vacina que foi aprovada aqui no Brasil pela Anvisa em 2023 e ela protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Ela pode ser aplicada em quem já teve a dengue e em quem nunca teve a dengue. Então ela é bem mais ampla, né? Ambas são vacinas vivas atenuadas, ou seja, contém um vírus vivo, porém enfraquecido, para estimular a imunidade sem causar a doença, tá? Então são vacinas vivas. Como acontece o esquema de vacinação? Olha só, a vacina Qdenga, né, que é atualmente usada pelo SUS, eu vou falar mais sobre essa vacina, que é a Qdenga. Ela é feita por aplicação subcutânea em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Então faz a primeira dose, espera 3 meses, faz a segunda dose, lembrando que é por via subcutânea. Ela é indicada para pessoas com idade entre 4 até 59 anos de idade. O Ministério da Saúde definiu como prioridade a imunização infantil e do adolescente. Mas claro que se você tem uma idade diferente disso, por exemplo, 30 anos, 40 anos, você pode tomar também a nível de setor privado, tá? Por empresas privadas também. No SUS, a gente tá com essa faixa etária. Provavelmente, com o passar dos anos, o SUS vai ampliar para outras faixas etárias, mas agora, por enquanto, a gente segue com essa rotina para vacinação de adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Então, olha só, em relação à vacina, a gente tem a importância, ela vai promover ali a proteção coletiva. A imunização contribui para reduzir a circulação do vírus na comunidade, tá? Porque o Aedes aegypti, ele só transmite se ele infectar uma pessoa que está com o vírus e depois ele pica outra pessoa que está saudável. Então é assim que acontece a transmissão da dengue. E aí, se eu estou vacinando as pessoas, acontece que o quê? Que o Aedes aegypti, ele não vai conseguir encontrar muita gente com dengue. Então assim a gente vai diminuir a circulação do vírus na comunidade. Então ela é bem importante para a proteção coletiva. Então a vacina não substitui o controle do Aedes aegypti. É preciso continuar eliminando os focos, os criadores, né? Diminuir a água parada. Além disso, o papel do SUS e das campanhas públicas é de garantir o acesso à vacina e a informação correta, né? Eu acredito que ao longo do tempo a vacina vai ser ampliada para outros grupos também ali de outras faixas etárias. Então era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Falar dessa doença tão importante, né? Tão comum aqui no nosso país, que ainda é um problema público e a gente conta agora com a vacina para lidar com esse problema, tá? Conte aqui nos comentários se você já conhecia sobre a vacina, se você já teve dengue, me conte tudo, eu quero saber. Tchau, tchau e até logo!